quanto dinheiro você já gastou com inúmeras formas diferentes de consultoria para aumentar a venda, para melhorar o relacionamento. Fui interrompida por uma ligação, tá? Vamos de novo. Então, voltando. Quanto dinheiro você já gastou para aumentar o lucro do seu negócio, para diminuir custo, para melhorar o seu relacionamento interpessoal com seus contratados? Quanto você já investiu em melhoria na sua empresa com consultorias de várias formas diferentes? E na hora que você esteve diante de um juiz em um processo judicial, nada disso valeu para nada. Pois é. A minha proposta para você é aumentar o lucro da sua empresa, reduzindo impostos e encargos trabalhistas desnecessários. Essa é a minha missão. A minha missão é ajudar os empreendedores a aumentar o lucro das suas empresas, eliminando encargos trabalhistas e impostos que eu considero desnecessários. E só é desnecessário aquilo que você pode, de uma forma correta, lícita, eliminar. Não é para fazer nenhum tipo de sonegação fiscal, evasão fiscal, nada disso. Eu não estou aqui te ensinando nenhuma fórmula mirabolante, como holding, como abrir outro CNPJ para mascarar alguma coisa, não é nada disso. Acontece que eu venho de família empreendedora. Os meus pais, quando eu era ali jovem, adolescente, eles tinham um restaurante e começou pequenininho. O restaurante deles começou como um botequinho. E esse botequinho virou um grande restaurante com o tempo, a tal ponto de funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu vi os malabarismos que meus pais fizeram para conseguir ter lucro e dar para a gente uma condição de vida muito boa. Escola particular, curso de teclado, jazz, informática, eu fiz curso técnico de contabilidade, eu fiz direito, eu fiz contabilidade, então eu vi a luta dos meus pais para conseguir ter o máximo de lucro possível. Só que quando eu tinha ali entre 14 e 15 anos, os meus pais viveram processos judiciais trabalhistas, pagaram condenações altíssimas, e eu fiquei observando, eu e minha irmã, tanto que minha irmã e eu somos advogadas. Minha irmã também é advogada. E nós ficamos observando a raiva que meus pais passaram, a angústia, o nervosismo que eles ficaram com aqueles processos, com o juiz invadindo a conta bancária deles para pegar dinheiro. Porque a maioria das empresas no Brasil são pequenas, são microempresários. Tem muito empresário por aí que o valor que ele está tirando para si mesmo, como prolabore, como distribuição de lucro, está quase igual ou até menor os salários que eles pagam para os empregados que eles contratam. Então eu quero aqui na internet, aqui nessas lives, aqui no meu perfil do Instagram, nos meus outros canais de rede social, eu quero ensinar você o que os meus 20 anos de advocacia me proporcionaram. Como você vai aumentar o lucro da sua empresa, reduzindo impostos e eliminando encargos trabalhistas. E o jeito mais seguro para isso é produzindo hoje, implantando hoje na sua empresa uma metodologia que os juízes vão respeitar se você for processado. Você gostaria que a sua equipe trabalhasse melhor, tivesse uma entrega melhor, fizesse mais qualidade no serviço, trabalhasse mais focada? Deixa eu até aproveitar e colocar um comentário fixado aqui, que às vezes eu esqueço de colocar, que eu estou aqui ao vivo
né? Então, você pode me fazer a sua pergunta. Qual é a sua dificuldade empresarial? Aproveita, estou aqui, estou explanando as minhas ideias, estou demonstrando o meu conhecimento e você pode se beneficiar. Deixa eu fixar ele aqui, porque senão ele vai se perder. Pronto, olha que coisa mais linda. Tô aprendendo, gente, ó, tô aprendendo a fazer isso. Imagina, uma advogada, 20 anos ali advogando, fazendo audiência, fazendo tudo, ainda faço até hoje, né? Inclusive tem audiência amanhã cedo, presencial, nos fóruns de Belo Horizonte. Então, estou aqui para transmitir para você uma metodologia que é totalmente segura, porque ela é fundamentada em decisões judiciais. Então, primeiro, eu me formei em contabilidade. Fui proprietária de escritório de contabilidade. Percebi que não é para o contador que o empresário conta aquilo que precisa ser resolvido no dia a dia. E percebi também que os conhecimentos do contador são limitados. O contador é muito legalista. Onde que está na lei? O que a lei diz? Então, o contador ele é muito legalista. Só que o juiz ele é o aplicador da lei. E na hora que o juiz vai aplicar a lei, ele interpreta a lei. E aí ele aplica a lei de um jeito que a gente fica assim, nossa, mas o juiz ficou doido? É assim mesmo? Então, quando um juiz dá uma decisão isolada, a gente fica meio inseguro. Mas quando a gente começa a pegar aquele assunto e analisar o que todos os juízes do Brasil julgam sobre aquele assunto, dá para a gente implantar na sua empresa, dá para nós implantarmos nas nossas empresas uma metodologia de comportamento diário baseado naquilo que vai ser respeitado se virar um processo. Então, eu tenho aqui para te ensinar 3 formas de aumentar o lucro da sua empresa, judicialmente corretas. É fato que não são só essas 3. Na prática, existem muitas formas judicialmente seguras de aumentar o lucro da sua empresa. Só que como eu abro essa live aqui por 30, 40 minutos, não dá para te mostrar tudo. Então, para poder conseguir te mostrar com requinte de detalhes, com mais propriedade, com mais tempo, vou te mostrar 3 hoje, mas se você quiser aprofundar e conhecer inúmeras formas de aumentar o lucro da sua empresa de uma forma judicialmente segura, se inscreva no treinamento que eu farei para empresários no dia 25 de julho. O link está aqui embaixo para você ir se inscrevendo enquanto eu estou aqui te ensinando essas 3. Mas se você quiser saber mais do que essas 3, não esqueça, clica no link, se inscreve e participa no treinamento do dia 25/7, para eu poder te ensinar muito mais formas de você aumentar o lucro da sua empresa, eliminando impostos e encargos trabalhistas, de uma forma segura que qualquer juiz vai te respeitar. Então, eu vou trocar aqui o aplicativo. Ontem eu fui tentar trocar esse slide e eu caí. Então, vou deixar ele mais um tiquinho. Daqui a pouquinho eu tento clicar que o botão fica pertinho do X. Gente, isso aqui é um perigo. Então, a primeira forma de você aumentar o lucro da sua empresa, é claro que todo mundo quer sair do operacional. A gente monta uma empresa para a gente pensar assim, eu vou trabalhar, vou contratar pessoas, essas pessoas que eu contratar vão realizar os serviços necessários na minha empresa e eu vou poder sair da minha empresa, eu vou poder ter férias, eu vou poder me descansar, eu vou poder ficar na posição mais estratégica. Então, todo empresário sonha em sair da frente do negócio e ser mais estratégico e ser menos operacional. Para você sair do operacional, você precisa contratar pessoas. E na hora que você decide contratar pessoas para você sair do operacional, você precisa saber quais são as relações de trabalho
permitidas no Brasil. Então, nós temos o emprego CLT, que todo mundo conhece, todo mundo já está habituado, todo mundo sabe como que é o emprego CLT, embora, mesmo você sabendo como que é o emprego da CLT, você ainda faça muita coisa errada, porque a maioria dos processos na Justiça do Trabalho envolvem CLT, envolvem assuntos de CLT. Mas é possível também você ter na sua empresa prestadores de serviço. Então, os juízes, quando eles estão diante de uma pessoa que diz que trabalhou para você e que não teve a carteira de trabalho assinada, essa pessoa pede o reconhecimento do vínculo de emprego lá na Justiça do Trabalho. O que o juiz vai querer saber para não te condenar? Para a empresa não perder vínculo de emprego lá na Justiça do Trabalho. Não existe livro sobre isso. Não existe no Brasil, nesses anos todos, nos meus 20 anos de advocacia, ninguém, além de mim, meu livro está aqui, escreveu sobre como quebrar os requisitos do vínculo de emprego. Então, o que vocês têm são achismos. O prestador de serviço pode bater ponto? Sim, pode, mas você acha que não. O prestador de serviço pode receber uniforme? Sim, pode, mas você acha que não. O prestador de serviço pode trabalhar dentro da empresa todos os dias? Sim, pode, mas você acha que não. Então, eu venho aqui para mostrar para vocês o que os meus 20 anos de advocacia me ensinaram e o que os juízes, nas decisões judiciais deles, me ensinaram. Por isso que esse método é judicialmente seguro. Então, já pega seu papel e caneta. Eu vou beber minha água enquanto você pega seu papel e caneta. Clica aqui em reações, foguinho, para eu saber que você está pegando seu papel e caneta. Enquanto eu tomo um golinho d'água, né? Pegou papel e caneta? Então anota aí. Prestador de serviço é o oposto do empregado CLT. Então, empregado CLT, X, prestador de serviço. Ser um prestador de serviço significa ter autonomias que, como empregado, ele não teria. Então, a Justiça do Trabalho entende que o prestador de serviço vai assumir compromissos com a sua empresa. O prestador de serviço, ele vai se obrigar, não é a empresa que vai obrigá-lo. O prestador de serviço vai se obrigar a entregar o serviço para a empresa que está contratando ele. Então, você negocia e escolhe uma pessoa. Aê, isso aí, corações, 100, reage. Toda vez que eu falar alguma coisa que foi interessante, reaja. E aproveita e escreve aqui nos comentários o que você achou interessante, que aí quem for entrando vai entendendo o que a gente está fazendo aqui, né? Então, vamos lá. O prestador de serviço é o oposto do empregado CLT. O juiz do trabalho quer ver que você deu para o prestador de serviço liberdades que, como empregado, ele não teria. Quando você está contratando um empregado, você põe as regras na mesa e o seu empregado tem que fazer o que você está mandando. Quando você contrata um prestador de serviço, ele negocia o que ele quer e o que ele pode fazer para você. Então, o prestador de serviço, ele vai se obrigar. Quais serão as tarefas que o prestador de serviço vai realizar para você? Essa vai ser a primeira obrigação que ele vai assumir com você. As tarefas que ele vai realizar para você. Então, ele não vai fazer qualquer coisa do jeito que ele quiser. Não. Vocês vão negociar quais são os serviços que ele vai entregar para você.
Tá anotando? Tá com seu checklist aí, seu mapa mental, seu papelzinho? Vai anotando, tá bom? Que eu não vou ficar repetindo toda hora tudo, né? Tô aqui soltando tudo que eu sei. Você tem que anotar aí, tá? Então, a primeira coisa é que você vai negociar com seu prestador de serviço quais são os serviços que ele vai realizar para você. E aí, ele se compromete, ele se obriga a realizar aquele serviço para você, tá? A segunda coisa que o seu prestador de serviço vai negociar com você e vai assumir é o quê? É se ele vai trabalhar à distância ou se ele precisa estar dentro da sua empresa para trabalhar para você. Se o tipo de serviço não puder ser feito à distância, ele pode ser presencial. Se o tipo de serviço só pode ser presencial, vou dar exemplos. Inclusive, digita aqui nos comentários a profissão do prestador de serviço que você contrata, para eu poder aplicar aqui nesses requisitos que o juiz quer ver para dar certo. Eu, por exemplo, tenho uma advogada que o trabalho dela é responder todas as consultorias. Ela não pisa aqui no meu escritório e ela é autônoma. Ela é uma prestadora de serviço autônoma. Só pode ser ela, não pode ser outra pessoa, porque eu escolhi ela. Então, ela não pode passar o serviço dela para outra pessoa. O nome disso é pessoalidade. Então, tem que ser ela. Só que ela não precisa vir aqui no meu escritório. Ela pode ficar em home office, ou ela pode estar lá na Tailândia e fazer o serviço para mim, tá tudo bem. Então, as características do trabalho da minha advogada prestadora de serviço permitem que ela não precise pisar no meu escritório. Mas vamos para um outro tipo de prestador de serviço. Ontem eu peguei uma sentença de uma cliente minha, que é uma empresa que fornece técnicas de enfermagem. Então, ela acha as técnicas de enfermagem, contrata as técnicas de enfermagem e coloca essas técnicas na casa do paciente, chama home care, atendimento domiciliar. Nesse caso, é impossível que essa técnica faça o trabalho à distância. Ela precisa estar ali, naquele paciente, para realizar aquele trabalho. Então, esse é o tipo de compromisso que o prestador de serviço vai assumir. Então, ele vai assumir a tarefa e ele vai assumir a jornada. E como é que eu vou saber se o prestador de serviço está cumprindo a jornada? Porque, afinal de contas, eu não quero ter que vigiar o trabalho de ninguém. Porque se eu quisesse vigiar o trabalho de alguém, eu ia colocar um CLT e eu ia ficar o tempo todo lá no cangote dele vigiando o trabalho dele. Não é isso que eu quero. Então, por isso eu escolhi contratar um prestador de serviço. Por quê? Porque ele vai ser uma pessoa comprometida e autorresponsável. Então, como que eu vou saber que o prestador de serviço trabalhou? Pode ser com ponto, então ele pode assinar uma folha manual de ponto, ele pode ter login e logout de um sistema. E você pode ter câmeras na empresa que você vê a pessoa chegando, vê a pessoa saindo. Então, você pode instituir mecanismos que mesmo você, proprietária da empresa, à distância, consegue ver se está tudo ok. Se o cliente está sendo bem atendido e se está todo mundo em alta produtividade. Isso não gera vínculo de emprego, porque ele se comprometeu. Ele se comprometeu a fazer aquelas tarefas, ele se comprometeu a estar ali naquele horário. E eu peguei essa sentença ontem, por exemplo, da técnica de enfermagem, e não deu vínculo de emprego. Porque a subordinação não é ter folha de ponto. A subordinação não é a pessoa ter tarefas para realizar. A subordinação não é ela ter uma jornada de trabalho na empresa. Então, o que é subordinação? Como hoje a minha proposta é te ensinar como economizar impostos e encargos trabalhistas usando a contratação do prestador de serviço, para você saber exatamente como quebrar a subordinação e como quebrar a pessoalidade, se inscreve no treinamento, o link está aqui embaixo, vai ser no dia 25 de julho. Aí eu vou ficar 4 horas com você, aí eu vou conseguir te ensinar
como quebrar a subordinação e como quebrar a pessoalidade. Porque ter folha de ponto é apenas rotina, é apenas habitualidade, é apenas um compromisso que ele assumiu. No dia 12 de junho de 2026, eu ganhei ausência de vínculo trabalhista de cozinheiro em um restaurante lá de Roraima, Rondônia, na cidade de Boa Vista. Ela está lá naquele chapeuzinho do mapa, ali é Rondônia. Então, lá em Boa Vista. E o cozinheiro batia ponto. E não deu vínculo. Porque a subordinação não tem a ver com a rotina. E o ponto tem a ver com a rotina. Tá? Então, meus queridos, se você quer saber deste como, não deixe, aproveita aqui antes de você sair, clica aqui, treinamento 25/7, para você pegar o treinamento de como quebrar os requisitos do vínculo de emprego lá no dia 25/7. Agora, como que você vai usar esse prestador de serviço para reduzir os impostos da sua empresa? Essa que é a proposta aqui hoje. Eu entrei aqui nessa live para te falar como você vai usar o seu prestador de serviço para reduzir os impostos da sua empresa. Primeiro, você precisa saber qual é o imposto que você paga. Você é Simples Nacional? Você é lucro presumido? Você é lucro real? Se você for Simples Nacional, o ideal é que o seu prestador de serviço seja autônomo, ele fique no CPF, porque aí ele vai entrar no fator R e vai reduzir o seu imposto. Eu, por exemplo, sem o fator R, porque eu fiquei sem advogados por um tempo. A minha advogada voltou hoje. Então, como eu estava fora do fator R, só com o prolabore dos sócios e o salário da minha secretária, eu não estava conseguindo ficar no fator R. Então, esse mês, o meu coração, acabou de chegar minha guia aqui da contabilidade, eu vou ter que pagar 10 mil reais de imposto do Simples Nacional, porque eu não consegui ficar bem no fator R, né? Só que agora eu contratei mais advogados, mês que vem eu volto a usar o fator R. Então, quando você usa, porque agora minha alíquota beirou 10%, né? Mês passado ela estava 8,74%, porque eu estava conseguindo usar o fator R. Só paga imposto quem fatura, né, gente? Vamos mentalizar. Só paga imposto quem fatura. 10 mil reais é um imposto caro? Eu acho. Dar 10 mil reais para um governo que não faz o que nós esperamos, o mínimo que nós gostaríamos que ele fizesse, é doloroso. Mas tá tudo bem, só paga imposto quem fatura. Só paga imposto quem fatura. Então, se você é do Simples Nacional, não faz a menor diferença na sua vida se o seu prestador de serviço vai ser CPF, vai ser MEI, vai ser PJ ou vai ser sócio de serviço. Só que como autônomo no CPF, você pode reduzir o seu imposto do Simples Nacional. E se ele for sócio de serviço, além de você poder reduzir o seu imposto Simples Nacional, ele não vai pagar imposto nenhum. O seu contratado ficaria super feliz se ele não precisasse pagar imposto nenhum. Pois é, existe e é o sócio de serviço. Bruna, mas como que eu faço sócio de serviço na minha empresa? Aí a gente precisa ficar juntos durante 4 horas no treinamento do dia 25/7 para eu conseguir te mostrar. Então, se você for lucro presumido, não aceite o autônomo. Vai acrescentar 20% de INSS patronal. Aceite só o MEI e o PJ, que aí não aumenta seu custo, mas não reduz seu imposto. E se você for lucro real, não aceite o autônomo, porque vai aumentar 20% de INSS patronal, mas aceite o MEI e aceite o PJ, porque vai reduzir. A nota fiscal do MEI e do PJ, ela entra como despesa no lucro real e vai reduzir o seu imposto, tá bom? Então, para você reduzir imposto no Simples Nacional, prefira o CPF do autônomo e o sócio de serviço. Para você reduzir imposto no lucro real, prefira o MEI e o PJ, tá bom? E qual é a outra forma de reduzir os encargos trabalhistas da empresa, motivar o meu colaborador
e não aumentar os impostos? É a política de premiação. Muitas empresas são condenadas na Justiça do Trabalho e transforma o valor que você paga a mais para o seu empregado em salário. E aí geram todos os reflexos. Quando o valor pago por fora vira salário, vai gerar reflexo em férias, em 13º, em horas extras, em adicional noturno. Então, o primeiro erro que vocês cometem, que faz com que o juiz condene a sua empresa na integração desse valor por fora como salário, é você pagar todo mês sem critério. Eu atendi uma empresa mês passado e ela falou que todo mês ela pega o salário da banhista, soma lá com a ajuda de custo, com hora extra, com o que for, com a insalubridade, e o que falta para completar 3.000, ela completa como se fosse premiação. Só que isso não é premiação. Isso é o tipo de coisa que o juiz vai lá, pega todos esses comprovantes de transferência, mesmo se não for Pix, se tiver testemunha que testemunha um para o outro, pronto, eles ganham essa integração. E fica caríssimo. Então, um juiz do trabalho, gente, o melhor método para você implantar políticas de premiação na sua empresa é aquilo que o juiz vai aceitar como prova se você for processado. Então, você precisa criar indicadores, criar metas, porque não pode ser comissão, porque comissão gera reflexo na folha de pagamento. Então, você tem que criar indicadores, você tem que criar metas, você tem que escrever isso em um documento que se chama Política de Premiação. Você tem que ensinar os seus colaboradores de como é essa política de premiação, que pode ser mensal, pode ser bimestral, pode ser semestral, pode ser habitual, desde que tenha indicadores claros e um documento assinado de política de premiação. Aí o juiz vai olhar, vai falar, tem a política de premiação, ele só recebeu os pagamentos dentro da folha de pagamento como premiação quando ele preencheu as políticas, não vira salário, não aumenta o custo da sua empresa e faz os seus empregados ficarem mais felizes e satisfeitos. E digo mais, você também pode pagar premiação para os seus prestadores de serviço. Mesmo se o formato tributário do seu prestador de serviço for autônomo, MEI, PJ ou sócio de serviço. Você pode pagar premiação para o prestador de serviço também. Só que a forma de contabilizar é diferente. Tá? Então, tudo isso, esses dois métodos que eu te mostrei aqui, eles te mostram, eles te permitem aumentar o lucro da sua empresa, eliminar impostos e eliminar encargos trabalhistas. Só que o jeito seguro de fazer é o jeito que o juiz vai aceitar. E eu quero te ensinar esse como. Só que para te ensinar esse como, eu preciso estar com você em uma sala que eu consiga colocar os slides para você acompanhar esse como. E eu vou fazer isso dia 25/7 no treinamento Alerta Vermelho, para você aprender as 6 formas de economizar impostos e encargos trabalhistas. Né? Tamo junto? Gostou da ideia? Pois é. Eu quero te ensinar o jeito judicialmente correto de fazer as coisas. Eu quero que você pare de gastar dinheiro com consultorias que podem até funcionar, mas na hora que chega na Justiça do Trabalho, não funciona. Como é que está a implantação da NR1 aí na sua empresa? Você colocou aqueles questionários de pesquisa? Aquele questionário de pesquisa que você aplica no seu empregado serve para nada para o juiz. Você está colocando energia em uma coisa que só vai levantar lebres na cabeça dos seus empregados. Quando a NR1 fala que os empregados precisam participar da verificação, da identificação dos riscos psicossociais e ajudar a evitá-los, não é
é aplicando questionário de pesquisa que você vai fazer isso. Então, a Justiça do Trabalho, ela já tem inúmeros julgados, jurisprudência, súmula, sobre o adoecimento mental, sobre burnout, sobre tudo isso. A Justiça do Trabalho já lida com isso há muito tempo. Então, na minha opinião, de advogada e contadora com 20 anos de experiência, o melhor método para você mapear, inventariar e criar o plano de ação para evitar o adoecimento mental dos seus colaboradores é com base em provas que o juiz do trabalho vai aceitar. Porque se você produzir nesse inventário de riscos as provas judicialmente válidas e alguém alegar adoecimento mental lá no X trabalho, o juiz vai falar que você não criou a doença nessa pessoa ou que você não agravou a doença dessa pessoa ou que foi culpa exclusiva da vítima. Porque você deu para o seu colaborador todas as ferramentas para ele não ter este adoecimento mental. E esse formulário de pesquisa não serve para nada, o juiz nem olha. É inútil. Mas existem inúmeras outras provas que são úteis e são elas que eu quero te ensinar, só que eu preciso de mais tempo com você. E agora eu vou ter reunião. Vou ter reunião com clientes, vou ter audiência 16h30, vou dar aula hoje à noite para minha turma de empresários veterinários. Então, meus queridos, por favor, nada. É bom para você. Você não gosta de economizar impostos? Você não gosta de economizar em cargos trabalhistas? Você não quer aumentar o lucro da sua empresa? E você não quer um método que seja válido judicialmente? Quanto dinheiro você já gastou com um monte de consultoria diferente que não te deu segurança jurídica? Ó, eu quero te mostrar que esse método existe, que eu desenvolvi baseado em que os juízes me ensinaram. Então, os juízes trabalhistas me ensinaram, os juízes que julgam assuntos tributários me ensinaram, que eu sou contadora e advogada, os tribunais, os ministros, tudo eu compilei, eu decifrei o que os juízes querem ver para não te condenar. E esse é o método seguro para você aumentar o lucro da sua empresa, eliminando impostos e encargos trabalhistas. Clica aqui embaixo nesse link, treinamento 25/7. Se você estiver assistindo a gravação dessa live, digita nos comentários a palavra lucro, eu vou te mandar no direct o link para você não perder esse evento. Estou te esperando lá. Tchau, tchau.